PSTU Alagoinhas, no ar. Homens de catedrais. Olá, bom dia a todos e todas. Iniciamos agora, nosso ato live de apresentação das candidaturas socialistas do PSTU aqui em Alagoinhas. Um momento histórico, diante de uma conjuntura muito difícil, diante de um cenário muito difícil, mas os trabalhadores terão opção diante dessa realidade. Os trabalhadores organizados, lutando, reivindicando as necessidades básicas, fazendo com que as nossas necessidades básicas nesse mundo sejam atendidas. O cenário é muito difícil, a conjuntura pesa, mas é possível transformar. É possível. E com a organização, vamos transformar. E antes de eu iniciar aqui, falar o nome dos camaradas que vão fazer as falas, eu quero que vocês curtam a nossa página, façam comentários. Nós estamos também estamos no Facebook aqui, pelo PSTU Alagoinhas, Bahia. Estamos também no Instagram, PSTU Alagoinhas, e também fizemos um canal no YouTube, o PSTU Alagoinhas também, o título. E aí eu quero que vocês acompanhem, acompanhem todos os conteúdos e materiais que nós iremos publicar, tanto do período eleitoral, quanto os conteúdos em si, de análise de conjuntura, de lives, de discussões, de debate, de proposições, para o cenário nacional, para o cenário que está difícil. Então, vai ser nesse sentido. Alguns anos o capitalismo não vem se agravando mais ainda a sua crise. De 2008 para cá, só fez se aprofundar a crise no sistema capitalista. A situação está cada vez mais crítica para os trabalhadores. O crescimento da miséria, da violência, da pobreza, vem em números assustadores. Isso em cenário nacional. Isso tanto em cenário internacional, com a quebra de economias de países desenvolvidos, com o enfraquecimento do aceleramento econômico dos países subdesenvolvidos. E o Brasil não fica fora dessa. A realidade está muito crítica. O crescimento econômico do Brasil, pífio, inflação alta, salários baixos, desemprego, violência. Isso é o que o capitalismo apresenta nos dias de hoje. E quem mais sofre com tudo isso são os trabalhadores. Quem mais sofre com tudo isso é o povo pobre, é o povo oprimido. Os setores mais explorados, os setores mais oprimidos da sociedade. Que mais sofre com tudo isso. E por quê? Por que isso? Isso ocorre por conta da ganância de um grupo minoritário. Atrelado aos governos, eles fortalecem essa estrutura, fortalecem esse sistema simplesmente para a ganância, simplesmente para o lucro acima de tudo. Você vê que em meio a uma pandemia crítica, os lucros orbitantes dos grandes empresários, dos grandes bancos, são muito maiores e muito mais estratosféricos, vamos dizer assim, do que é de fato a realidade do poder aquisitivo da população. É algo assustador. E Alagoinhas não fica fora dessa. Quando trato do cenário nacional, Alagoinhas não fica fora dessa. Alagoinhas também está vivendo a mesma situação. Seja o governo Bolsonaro não querendo, no primeiro momento, se tratando do auxílio emergencial, não querendo, no primeiro momento, o valor de R$600, fazendo piada com a pandemia, dizendo que era uma gripezinha, não aplicando uma política, um plano de ação mínimo para combater o contágio, e sempre priorizando os interesses dos grandes empresários, sempre priorizando uma pauta neoliberal, de privatização, de reformas que acabam ainda mais com os serviços públicos, que destruturam o funcionalismo público, e ainda vem mais ainda a reforma. A Alagoinhas não fica fora dessa, vai afetando isso também. O governo do estado da Bahia, a mesma coisa com o Rio Costa. Com pouco plano de ação, com pouco incentivo ou políticas de ação, principalmente para os mais pobres, para conseguir, aqueles mais pobres conseguir um auxílio, um mínimo de auxílio para poder sobreviver nesse processo.
No governo municipal, a mesma coisa. Joaquim Neto e sua trupe não consegue nem sequer reduzir o número de contágios aqui no município, nem sequer dar uma assistência minimamente suficiente para a população nesse campo. Por quê? Porque quando se governa com conchavos, quando se governa para empresários locais, porque os empresários locais financiaram as suas campanhas, eles não vão se preocupar com a população, eles não vão se preocupar com o povo, eles não vão se preocupar com a nossa classe. Então, o PSTU Alagoinhas surge nesse processo como contraponto a essas diversas contradições. E ainda, agravando mais a situação, aqueles que se dizem defender os trabalhadores, os setores do chamado campo da centro-esquerda ou da esquerda, como o PT, o PCdoB, ao invés de pensar em construir um programa ligado diretamente com a classe trabalhadora, com os movimentos sociais populares, eles continuam cometendo os mesmos erros que cometem há anos anteriores, tanto no governo federal, governo estadual, governo municipal, que é se aliar com os empresários, que é fazer uma política econômica para todos, onde que, no final das contas, quem se beneficia são os grandes empresários por conta de conchavos, por conta de um ministério aqui, uma secretaria acolá, uma licitação para uma empresa aqui, uma licitação para uma empresa acolá, sem de fato priorizar os serviços públicos, sem de fato montar uma política de primarização de serviços públicos. Pelo contrário, intensifica a terceirização, faz as mesmas coisas que a direita faz. E é nesse cenário que o PSTU apresenta uma alternativa. O PSTU apresenta uma chapa com o camarada Elmo Dias como vice-prefeito, professor de língua portuguesa, mestrando, militante da luta dos trabalhadores, constrói movimento sindical, faz uma oposição à PLB, constrói a luta dos trabalhadores no campo da educação, e está construindo esse processo também com a gente para a necessidade de construção de uma chapa socialista e revolucionária nesse cenário. Temos o Edinaldo Sacramento, o nosso candidato a prefeito. Edinaldo Sacramento é um ex-operário da Petrobras, professor de história, né? Um lutador histórico aqui na nossa cidade, na Bahia, foi um dos fundadores do PSTU a nível nacional, um companheiro de longa história, de um longo currículo nas lutas, né? E estamos aí para construir um programa. Os camaradas, né? Os camaradas vão apresentar detalhadamente o porquê de nós estamos nos apresentando e quais são os nossos pontos cruciais nesse processo. E também a companheira Regiane como candidata a vereadora. Vai aparecer aqui a companheira Regiane. Isso. A companheira Regiane também professora de história, professora da rede pública, né, do Estado, militante também há muitos anos no partido, mostrou uma posição de luta, uma oposição à PLB, diante do que a PLB está mais preocupada em defender o governo. Jeane Rezende, está mais preocupada em defender o governo do que, de fato, os interesses. A PLB está mais preocupada em amenizar ou defender o governo estadual do que realmente defender os interesses dos trabalhadores da luta. E essa é a nossa composição, essa é a nossa chapa, né? Uma chapa para o executivo, uma chapa para o legislativo. Já falei muito, né? Agora eu vou passar a fala para o camarada Elmo, né? Sobre como é a nossa candidatura, né? O porquê de nossa candidatura. É isso aí, Elmo. Passo a palavra para você. Bom dia a todos os companheiros e companheiras. Em primeiro momento, agradecer a oportunidade que os camaradas nos incumbiu, essa responsabilidade de construir essa luta no período eleitoral. Falar do PSTU nessa conjuntura política é falar de um partido coerente, um partido que não luta apenas pensando em eleição. A nossa luta é construída no dia a dia, junto com os trabalhadores, como o companheiro Berg falou,
tem que estar sempre na luta, fazendo oposição aos sindicatos que atendem os interesses dos patrões, e estão em todos os movimentos de luta que construímos, que se constrói nesse país contra, por exemplo, o desgoverno atual, tudo isso. Então, o PCU é uma luta permanente, não é um partido que se apresenta apenas na eleição. A eleição, para a gente, é mais um momento de luta, e nós não podemos ficar de fora de nenhum tipo de luta, e não vamos nos furtar as batalhas que vêm para frente. Mas não é um partido apenas de eleição, como todos os companheiros sabem disso. É um partido que nos atrai por ser um partido coerente. Não temos nossos projetos, nossos planos de governo, e não mudamos para fazer conchavos políticos para tentar ganhar a eleição. Nós vamos buscar a vitória nas eleições apresentando o nosso projeto, os nossos planos de governo, e não fazendo alianças para atender a necessidade do capital. Então, a nossa proposta de governar, ela é diferente nesse sentido. Nós temos muitas propostas aí, proposta para o transporte público, transporte para empresas de coleta de lixo, a melhoria dos serviços básicos do município, que serão administrados pela prefeitura e não entregue a empresas terceirizadas que não têm interesse em atender as comunidades mais pobres e sim ganhar dinheiro com esse serviço. No meu caso da UPA Santa Terezinha, que foi construída com dinheiro público, equipada com dinheiro público e depois entregue para a iniciativa privada administrar. Ou seja, a gente coloca o serviço público na mão de um atravessador. Qual a necessidade que o município tem de pagar um atravessador para prestar os serviços que é a obrigação da prefeitura? Então, são pontos importantes que o camarada Edinaldo vai adentrar mais nessas questões. Premierização do serviço, empresa pública de transporte, empresa pública de resíduos sólidos, tudo isso são as propostas que nós iniciamos aqui e estamos apresentando à comunidade de Alagoinhas. Dizer que a luta nossa é junto com o trabalhador. Não nos interessa aqui caminhar junto com empresários, com os comerciantes, com tudo isso. A gente quer andar, caminhar, lutar junto com os trabalhadores dessa cidade, que é que constrói a cidade. Os empresários vêm aqui ganhar dinheiro, lucrar e ir embora. Quem constrói essa cidade são os trabalhadores e trabalhadoras desse município. A princípio, agradecer a participação dos camaradas que estão nos apoiando no dia a dia, construindo conosco essas candidaturas tão importantes para apresentar uma alternativa para o município de Alagoinhas, porque o que observamos são candidaturas aí todas com o mesmo perfil, ligadas aos empresários e que vão administrar para os empresários. E o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é administrar a cidade junto e para os trabalhadores do município. Obrigado, Berg. Valeu, Elmo. Obrigado. Pelo menos a ideia é essa, né? O Elmo fez uma síntese do que nós vamos defender nesse processo. De denunciar os grandes problemas que tem na prefeitura, desmascarar todos os políticos, né, seja ele os ditos de esquerda, seja ele a direita. Vamos construir um processo independente, classista, e que a gente faça com que a administração municipal seja gerenciada, seja fomentada pela população, pelos trabalhadores, pelo povo trabalhador e pela população pobre. Nós vamos defender os conselhos populares. Mas, além do executivo, teremos também uma candidatura para o legislativo. E no legislativo, a companheira Jeane Rezende, nossa candidata vereadora, ela vai... A ideia é levarmos um parlamentar revolucionário para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal precisa de um parlamentar revolucionário. E por que precisa? Né? A Jeane Rezende vai explanar um pouco disso aí para defender, para apresentarmos, né, esse campo, a luta no campo legislativo. Bom dia, Berg.
Bom dia a todos. Pois é, a gente tem visto aí ao longo dos anos a Câmara Municipal de Alagoinhas ser ocupada por vários partidos, por várias forças políticas, e atendendo a esse chamado do partido, que nós somos chamados coletivamente a cumprir essa tarefa militante, né, que é atender ao chamado da classe trabalhadora em sua representação, em sua defesa, né, em defesa dos nossos objetivos, que é levar a Câmara de Alagoinhas um partido verdadeiramente revolucionário, um partido que vai estar nas lutas, como está já desde sempre. O PSTU existe há 26 anos. Aqui em Alagoinhas foi se não foi uma das cidades pioneiras na fundação do partido na Bahia. Então, nós estamos nas lutas desde sempre. Curiosamente, só para citar aqui uma questão muito interessante, de como é que nós nos unimos com esse objetivo, não é, de fortalecer a luta da classe trabalhadora através de um partido revolucionário e socialista. Em 1992, quando houve vários atos aqui em Alagoinhas pelo impeachment do presidente Fernando Collor, e teve um movimento pró-impeachment e um movimento fora Collor, curiosamente, o nosso candidato a prefeito, Edinaldo Sacramento, estava como uma das lideranças desse movimento, né? Foi uma passeata grande aqui na cidade, e foi um momento, assim, muito importante para mim, como estudante. Eu era estudante e eu estava também nessas passeatas, apesar de não conhecer o camarada, e o PSTU ainda não existia, não é? Mas já existia essas lutas aqui em Alagoinhas, né? Alagoinhas tem essa característica de ter movimentos de rua, de ter mobilizações. Então, nesse sentido, a gente também faz parte dessa história de luta, desses movimentos de Alagoinhas, junto à classe trabalhadora, os trabalhadores de vários setores, nós estamos junto às mobilizações, e a gente traz agora esse elemento que para a Câmara Municipal desse ano, nas eleições de 2020, uma eleição totalmente diferente das demais, no sentido da própria campanha, né? Não ser uma campanha tão corpo a corpo, tão cara a cara, mas é uma campanha que tem as suas limitações devido à pandemia, e o nosso objetivo, o nosso propósito é dialogar, estabelecendo diálogo junto à classe trabalhadora, com os trabalhadores, juntos, construindo essas lutas também dentro da Câmara Municipal, não é? Nós temos muitos projetos, os projetos dos Conselhos Populares, por exemplo, é um projeto que a gente pretende avançar, fomentar, não é? Alimentar, porque nós entendemos que a cidade precisa decidir aquilo que é melhor para ela, e as pessoas são perfeitamente capazes de fazer isso. Então, os Conselhos Populares é uma das nossas metas, né, de implantar, e por isso eu estou cumprindo essa tarefa militante com muito gosto, não é? E a gente está fazendo parte, mais uma vez, desse momento histórico na cidade de Alagoinhas. Então, estamos com essa candidatura, não é? à Câmara Municipal. Nós não temos interesse em fazer muitos vereadores, porque quantidade não quer dizer necessariamente qualidade, não é? Mas a gente sabe que nós temos um desafio muito grande, não é? Que é de conquistar, nesse momento, os eleitores, os trabalhadores, para esse nosso projeto que é coletivo. Então, por enquanto, é isso. Obrigado, Jeane. E não somente no executivo, mas no legislativo vamos estar presentes, vamos lutar, que é necessário
necessário ter uma voz revolucionária na Câmara para se aprovar medidas sempre para o próprio trabalhador, reivindicações para o trabalhador, que a gente consiga aplicar toda uma LDO, por exemplo, que priorize os serviços públicos em uma maior amplitude, né, fazer o combate, né, às terceirizações no sentido, vamos dizer assim, vulgar que ocorre, e também, em modo geral, faz parte do nosso programa, de forma gradativa, fazer esse combate de forma mais detalhada, da qual o Edinaldo vai falar agora com mais detalhes sobre alguns pontos centrais do nosso programa. Mas tem uma série de elementos importantes aí na nossa luta também em um parlamento, né, na Câmara Legislativa. E agora o nosso candidato a prefeito, né, Edinaldo Sacramento. Edinaldo Sacramento é um militante histórico. Quando eu falo de Edinaldo Sacramento, não estou me referindo somente em âmbito municipal. Eu falo sim em âmbito nacional. O companheiro esteve durante anos e anos de luta, acho que eu não consigo nem mensurar aqui quanto tempo mas eu acho que é muito, muito tempo de luta. Construiu uma série de organismos, fortaleceu uma série de organismos da nossa classe, seja sindicatos, associações, né, o partido político PSTU, nos anos 90, início dos anos 90. Esteve em torno das grandes mobilizações que ocorreram no país, da qual construiu aqui no município, seja a greve dos anos 80, enfrentando o Sarney, nos anos 90, as greves e mobilizações nos anos 90, enfrentando o governo FHC, enfrentando já as primeiras grandes contradições e problemas também nos governos do PT, enfrentou o Temer em 2017, na greve histórica contra as reformas da trabalhista e previdência. Esteve também na luta contra a ascensão, né, do Jair Bolsonaro, quando ele chega ao poder, denunciou os grandes problemas no âmbito municipal, né? Nós estamos falando de um camarada extraordinário nas lutas, um camarada que está, de fato, com o intuito de construir um programa, de reivindicar uma luta aos interesses da classe trabalhadora, em que o pilar seja a construção de organismos de luta da classe para a emancipação da nossa classe municipal. Agora é a fala do companheiro Edinaldo. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, companheira Jeane Rezende, companheiro Elmo Dias, meu companheiro de chapa à Prefeitura de Alagoinhas, é o candidato a vice-prefeito. Bom dia, Berg. E a todos que estão nos acompanhando neste momento. E eu queria fazer uma saudação especial aos companheiros militantes do PSTU, das diversas regionais da Bahia, e até companheiros de outras regiões do país, que estão empenhados e apoiando a nossa candidatura, ajudando a construir, assim como também trabalhadores que não são militantes do PSTU, mas que concordam com as nossas ideias e que vieram se somar e construir esta candidatura, companheiros de outras organizações, inclusive, que compreenderam a importância de uma candidatura socialista, uma candidatura dos trabalhadores, neste momento, diante dessa realidade que o companheiro Berg e que a camarada Jeane e o Elmo Dias retrataram, compreenderam e vieram se somar à nossa candidatura. Assim também é com companheiros, ex-militantes, que por diversos motivos se afastaram, mas não se afastaram da luta, devido à necessidade do trabalho, mas que vieram, neste momento, se somar à nossa candidatura e certamente vão se engajar não só na candidatura, mas nas lutas futuras que estaremos fazendo junto. Então, uma saudação a todos vocês. Dizer que eu fico muito satisfeito quando, a cada momento, novas pessoas vêm participar do nosso grupo de apoiadores. Isso, cada dia aumenta o número de apoiadores. E isso é muito bom, assim como as demonstrações de apoio que a gente tem encontrado na rua, e isso nos deixa muito confiantes e muito satisfeitos. Tá. Queria dizer que queria mesmo agradecer a confiança que o meu partido, que o PSTU, deposita em mim para representar o programa que o PSTU apresenta à população de Alagoinhas na perspectiva de mudar a realidade que a gente vive. Então, queria agradecer essa confiança
que o partido deposita em mim e dizer que estou ciente dos problemas que Alagoinhas passa, que os trabalhadores do Brasil passam, e da necessidade de defender o programa que foi construído, que está sendo construído coletivamente para apresentar à população de Alagoinhas. Então, eu conheço a realidade, uma realidade vivida no dia a dia da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, e acompanhando os seus problemas. Seus problemas básicos, mas também problemas estruturais que não dependem unicamente da realidade local. E também conheço as possibilidades que nós temos de vir a apresentar à população e de, à frente de um governo, buscar mudar essa situação. Eu preciso afirmar para vocês que os nossos problemas, que o problema da classe trabalhadora, especialmente a população mais pobre de Alagoinhas, eles decorrem de 3 ordens de fatores. O primeiro, o companheiro Berg já falou na abertura. Nós vivemos num sistema capitalista, um sistema extremamente desigual, que é baseado no lucro do grande empresariado, na acumulação de capital, às custas da miséria. E isso gera desigualdades, e isso é responsável por grande parte dos problemas que temos. Só que outra parte dos problemas são decorrentes do tipo de governo que você tem a nível nacional. Decisões tomadas a nível nacional termina influenciando na nossa realidade, termina influenciando no modo de vida da população do Brasil e, inclusive, da população de Alagoinhas. E isso termina agravando os problemas que já são próprios do capitalismo. Mas tem uma terceira ordem de problemas, que são os problemas locais, a ausência de serviços básicos ou a péssima qualidade desses serviços que são prestados à nível municipal, decorrente de quê? O companheiro Berg, inclusive, e o camarada Elmo Dias já tocaram nesses assuntos. Os governos locais, e não só locais, os governos estaduais também, eles são montados por conchavos. Vários partidos se juntam, às vezes até de pensamentos diferentes, partidos que em um momento eram adversários, concorreram em chapas diferentes, se juntam para ganhar uma eleição a qualquer custo. E esses conchavos terminam significando o quê? Eles não conseguem atender as necessidades, que os problemas permanecem. Por quê? Eles, para contemplar estas pessoas, esses grupos políticos que vêm se somar aos governos para garantir ou tentar garantir a eleição, eles colocam no governo através dos cargos de confiança. Por isso que eu já adianto aqui, inclusive, um dos pontos do nosso programa, do nosso compromisso, em um futuro governo nosso, em um eventual governo do PSTU à frente de Alagoinhas, nós teremos, no mínimo, 70% dos cargos de confiança preenchidos por trabalhadores de carreira, servidores públicos de carreira. Eu disse 70%, mas a expectativa é que a gente caminhe para 100%, podendo apenas os agentes políticos, que são secretários, alguns desses não serem de carreira, porque a gente precisa conciliar a concordância com a linha política do governo, com também a eficiência técnica. E pode ser que a gente não consiga preencher todos os atuais 20 cargos de agentes políticos, que inclusive nós estamos estudando a redução, porque é muito grande o número de cargos de confiança em Alagoinhas, que são 277. Então, esses cargos de confiança são moeda de troca nas alianças, nos conchavos que eles fazem. E aí termina que eles não conseguem fazer um governo, não conseguem atender as necessidades da população, porque primeiro vai atender os interesses desses grupos. E porque esses cargos que vão ficar à frente dos serviços, eles não conhecem a realidade do município, eles não conhecem os serviços públicos. E termina um servidor de carreira que está há 15, 20, 30 anos no município, é que vai ensinar a esses cargos de confiança como fazer. Então, esse é um primeiro compromisso que a gente assume, tendendo a caminhar para 100% dos cargos de confiança, sendo de carreira. Um outro elemento que impossibilita que esses grupos façam um governo que atenda às necessidades básicas da população são as empreiteiras. Muitas das empreiteiras que prestam serviço no município são aliadas, pertencem a pessoas,
dos grupos políticos que apoiam esses prefeitos dos últimos 30 anos de Alagoinhas. Então, esses conchaves que são feitos, e que garante cargos de confiança, por um lado, e que garante a entrada dessas empreiteiras na prefeitura, faz o quê? Retira recursos públicos, enriquece esses empresários, essas famílias de empresários, e a população fica à mercê de serviços de péssima qualidade quando esses vêm ser realizados. E aí a gente apresenta o segundo compromisso do nosso governo, uma diretriz do nosso governo. Nós vamos trabalhar para a primeirização dos serviços públicos. O que é isso? Na nossa gestão, os serviços públicos serão prestados de forma direta pelo governo municipal. Seja na saúde, a UPA da Santa Terezinha foi inaugurada em plena pandemia. Ela foi construída com recursos públicos, foi equipada com recursos públicos e foi entregue a uma entidade privada para gerir. Assim como o governo do estado da Bahia constrói unidades hospitalares Bahia fora e faz propaganda disso. Mas esses hospitais, o governo do PT, o governo do senhor Rui Costa, entrega para entidades privadas administrar, como é o caso do Dantas Bião, que não foi construído por esse governo, esse hospital já é bem antigo, mas o governo entregou para uma entidade privada administrar, como os governos anteriores têm feito. Então, esse é outra diretriz do nosso governo, primeirizar os serviços públicos. E aí, os diversos serviços. A saúde será gerida diretamente pelo município. Buscaremos fazer um sistema de saúde onde não se vai apenas atacar a doença. Claro que a doença tem que ser atacada, vamos trabalhar na perspectiva de curar as pessoas, mas principalmente vamos trabalhar observando a dimensão preventiva. Então, servidores públicos, logo de início, terão seu exame médico periódico feito, de forma que você identifica uma possibilidade, uma probabilidade de ele vir a adoecer e você evita a doença. Daí, vamos seguir para toda a população e, claro, começando a partir da periferia para o centro. Então, a população mais pobre, a população carente, que tem hoje péssimo serviço de saúde e que não tem acesso a planos privados de saúde, e não é para ter mesmo, saúde é obrigação do serviço público, então nós vamos iniciar a saúde preventiva a partir da periferia. As unidades básicas de saúde, além de fazer os procedimentos de atendimento básico, ele terá que fazer a prevenção às doenças dessa população. E as equipes do Programa de Saúde da Família, que hoje apenas são compostos, que visita as casas, é composta por agentes de saúde, ele terá que ter o profissional médico que acompanhará a saúde dessas pessoas. E, claro, a UPA atenderá os casos de urgência, o pronto atendimento, e teremos as policlínicas para realização de exames. Como eu posso tratar da saúde se eu não tiver uma condição de garantir os exames de forma imediata? Então, esse é um exemplo de como a gente pretende governar Alagoinhas e governar e prestar o serviço de saúde. Nessa mesma linha, pretendemos prestar serviço de transporte coletivo a partir de uma empresa pública de transporte urbano, uma empresa que é do próprio município, uma empresa pública de coleta, tratamento dos resíduos sólidos, que vai fazer a coleta seletiva. Enfim, nós queremos governar Alagoinhas mudando a lógica atual de administração. E, por fim, uma questão que é central para o PSTU. Nós somos anticapitalistas. O PSTU é um partido que se propõe a construir um outro modelo de sociedade, já que o capitalismo é desigual. A nível municipal, não vamos acabar com o capitalismo. Temos plena consciência disso. Mas o nosso governo tem que apontar para isso. Além de buscar atender às necessidades básicas da população, nós temos que trabalhar na perspectiva de já exercitar, a nível municipal, o tipo de governos que nós defendemos. Por isso, no nosso governo será baseado nos conselhos populares, ou seja, a população organizada, com delegados eleitos em assembleias de bairros e também em conjunto com as associações de moradores, que vão indicar seus representantes eleitos e com mandatos revogáveis, vão
nos ajudar a governar Alagoinhas, decidindo sobre todos os rumos. Não apenas decidindo sobre investimentos, como é no tal orçamento participativo do PT. O PT governou Alagoinhas por 8 anos e tinha a proposta de um orçamento participativo, onde a população opinava apenas em 10% do orçamento, que era a parte de investimentos. E terminava que as grandes demandas que a própria população apontava não eram implementadas porque a parte destinada para investimentos era muito pequena. No nosso governo, a participação da população com caráter deliberativo começa antes mesmo do orçamento. Na lei de diretrizes orçamentárias, a população vai decidir as diretrizes do orçamento. E claro que nós vamos buscar inverter prioridades para atender a população mais carente, a população que está na periferia. Então, essa é a lógica do nosso governo. Dizer, por último, que os problemas são muitos, nós conhecemos a realidade que vive a classe trabalhadora no Brasil e em Alagoinhas, e neste momento sabemos que os problemas se agravaram em função da pandemia. Só que o culpado não é a pandemia apenas aprofundou problemas que já existiam na sociedade capitalista. E, somado a isso, temos um governo a nível nacional, o governo do Jair Bolsonaro, que governa para os ricos, que submete o Brasil politicamente aos Estados Unidos, submete economicamente aos Estados Unidos e à comunidade europeia, está recolonizando o Brasil, recolonizando politicamente e economicamente. O Brasil, que já teve uma grande participação na produção nacional, da produção industrial, a cada ano, desde os governos do PT até hoje, o Brasil tem cada vez mais produzido produtos primários para exportar, que tem baixo valor agregado, e importa produtos industrializados. Está recolonizando o Brasil. E com isso ganha o pessoal do agronegócio, os grandes fazendeiros, muitos inclusive internacionais, associados aos bancos e que estão lucrando muito em plena pandemia. Quando eu falei do capitalismo, eu falei que o capitalismo mata. Enquanto o primeiro respirador que a Alagoinhas comprou na pandemia custou R$28 mil, e é muito caro, porque se fosse numa economia planificada, construído por empresas públicas, um respirador desse que tem a ver com a vida seria infinitamente menor. Um respirador construído pelas universidades que trabalham com tecnologia. Mas a Alagoinhas comprou o primeiro respirador por R$28 mil. E o segundo comprou por R$160 mil. Porque os capitalistas, eles lucram com a morte, eles lucram com a saúde das pessoas. Tá? Então, esse sistema capitalista precisa ser combatido. Tá? E isso é a realidade que a gente vive no sistema capitalista, que beneficia quem? Ao agronegócio. E como eu estou falando de vidas, estou falando também de mortes, e que cada vida importa, a gente fica muito preocupado e triste, porque vemos a população, por exemplo, indígena, a população tradicional desse país, morrendo porque o coronavírus, porque doenças que não deveriam chegar às suas comunidades estão chegando. E por que chegou? Porque o mandatário do país, o Jair Bolsonaro, que se elegeu a partir das desilusões que os trabalhadores tiveram com governos anteriores, com o governo do PT. Muita gente que votou no Jair Bolsonaro votou a partir da desilusão que esteve com o governo anterior, governo do PT, dos seus 13 anos. O Jair Bolsonaro está matando a população. Eu posso afirmar que pelo menos 80% das mortes por coronavírus é culpa do Jair Bolsonaro, que não atacou, não se dispôs a atacar de imediato o vírus, não se dispôs a atacar a proliferação da doença. Ele minimizou, ele desconheceu as recomendações da Organização Mundial de Saúde, ele não destinou os recursos imediatos para o combate, ele não destinou os recursos emergenciais, não garantiu, e as pessoas, quando teve finalmente liberado o auxílio emergencial, que foi muito pequeno, as pessoas já estavam passando muita necessidade, foi para as filas, e muitos deles se contaminaram nas filas. Quando se o mandatário do governo federal tivesse adotado medidas
efetivas logo de início, milhares de mortes, nós não teríamos chegado a 30 mil mortes, quando hoje já passou de 140 mil. E, infelizmente, prefeitos como o de Alagoinhas, governadores como da Bahia e de outros estados, que inicialmente tiveram uma postura diferente, passo a passo foi mudando e foi cedendo à política do Jair Bolsonaro e abrindo, flexibilizando as atividades, porque estavam preocupados com a economia. Tá. E, por último, dizer que os aliados de Bolsonaro, que a nível nacional submete o Brasil ao imperialismo norte-americano e à comunidade europeia, que ataca nossos direitos trabalhistas, que ataca o direito previdenciário, que quer fazer agora uma reforma administrativa que acaba com o direito dos servidores públicos e vai, com isso, acabar também com o serviço público de qualidade que pode ser prestado à população. Os seus aliados lá em Brasília, no Congresso Nacional, que ajudam a tomar essas medidas, eles também estão aqui em Alagoinhas, os seus partidos estão aqui em Alagoinhas e fazem os conchavos para se eleger a qualquer custo. Que na eleição, que há alguns anos era aliado do Rui Costa, no governo, era da base de Rui Costa, agora é candidato pelo DEM. O que na eleição passada era candidato pelo DEM, agora é aliado de Rui Costa. E, finalmente, o partido que se apresenta como diferente, o partido que se apresenta como seria o novo, governou o Brasil por 13 anos, governou Alagoinhas por 8 anos e já governa a Bahia por 14 anos. E não mudou nada, ou mudou muito pouco. Então, o PSTU se apresenta para Alagoinhas na perspectiva de construir uma outra sociedade. E aí, na educação, para eu encerrar mesmo essa fala, já agradecendo, inclusive, a oportunidade de estar aqui, de cada um que está nos acompanhando, assim como dos demais que vão nos ver posteriormente, que a educação em nossa cidade ela vai apontar para uma educação libertadora, uma educação que não reproduz os valores dessa sociedade excludente, uma sociedade que é machista, que é homofóbica, que é racista e que reproduz a exploração. Uma educação feita a partir de um governo do PSTU, que inclusive tem muitos educadores, inclusive o meu vice, o Elmo Dias, ele é educador, a nossa candidata vereadora, Jeane Rezende, também é uma professora, assim como diversos educadores temos no nosso quadro do PSTU, como no nosso quadro de apoiadores. Será uma educação libertadora para que a gente possa caminhar para a construção de um outro modelo de sociedade, que é a sociedade sem exploração, a sociedade socialista que a gente defende. Obrigado, Edinaldo. Eu acho que muito do que o Edinaldo falou aí já contempla, né? Já fez uma bela de uma exposição sobre qual é o papel do PSTU nessas eleições aqui na cidade, aqui em Alagoinhas. Né? Damos um recado. Qual é, de fato, a saída? Qual é o melhor caminho para sairmos da miséria, da exploração, do desemprego, dos diversos problemas? Como o Edinaldo falou, não significa que em âmbito municipal vamos construir o socialismo. É uma tarefa muito a médio e longo prazo. Mas é que a partir assim, no município, é possível, construindo alicerces fundamentais, como é o caso dos conselhos populares, um horizonte socialista. É possível, sim, uma administração pública voltada para os interesses do povo trabalhador. É possível. Isso é possível. Né? As necessidades básicas ser atendidas é possível. Mas sabemos que acabar com as contradições mais profundas, os problemas mais profundos, é acabando com o capitalismo. Né? O Edinaldo já explanou de forma mais detalhada tudo isso. E antes de eu passar, vou passar as considerações finais para Jeane Rezende, ela quer fazer as considerações, né? Passar as considerações finais. Eu faço um convite a todos que estão aqui acompanhando, olha, saudações companheirada, Tailã de Santana, Feira de Santana na luta em Alagoinhas de defesa do socialismo. Obrigado, Tailã. Lidiane de Sacramento. Obrigado, Lidiane, Leninha, batendo palmas, companheira histórica do partido. Dilmar, é isso aí. Eu faço um convite sincero e franco
José Ferreira, bom trabalho, bela apresentação. Obrigado, companheiro. Eu faço um convite franco para fortalecer esse processo, para fazer com que a nossa chapa, tanto para o legislativo quanto para o executivo, se consolidar da forma da qual nós queremos. Precisamos do apoio de vocês. Bruno Sacramento, ótima proposta. Essa descentralização ajuda a população e o próprio governo a atuar nas necessidades de cada local. Beleza, Bruno Sacramento, é isso aí. Leninha Farias, Alagoinhas vai mostrar ao país como deve ser a administração pública, para o povo. Com e para o povo, exatamente. Eu faço um convite franco para todos que participem, entrem em contato com a gente, mande mensagem no nosso perfil aqui no PSTU. Nós estamos montando um grupo de apoiadores, daqueles que querem construir a nossa campanha, a nossa candidatura, o nosso programa, né? Estamos sempre nos encontrando, fazendo reuniões para fortalecer ainda mais, né, os pontos-chave do nosso programa. A participação dos trabalhadores nesse processo é fundamental, porque a construção da nossa campanha é coletiva. Nós acreditamos que só é possível transformar radicalmente a sociedade através da organização da nossa classe, porque é a nossa classe, a classe trabalhadora, que produz tudo. Das coisas mais simples até as coisas mais complexas. É a nossa classe que produz. Então, se é a nossa classe que produz, a ela pertence tudo isso. Né? E vamos criar um novo horizonte nesse sentido. Né? Então, é fundamental nessa campanha a participação de vocês, a construção do programa com vocês. Arleide falou aqui, Edinaldo, Elmo, Jeane, alternativas, candidatura real, objetivo na luta dos trabalhadores. E que essas candidaturas, o prefeito de Alagoas, essas candidaturas é uma candidatura socialista e revolucionária. Nosso principal objetivo não é simplesmente se limitar a administrar o capital. Nosso principal objetivo é sim sucumbir o capital, destruir o capital e construir uma nova sociedade. Para as considerações finais, vou passar para a Jeane e repito, reforço, curta a nossa página no Facebook, no YouTube, se inscreva no canal no YouTube, acompanhe a gente no Instagram, nós estamos nessas redes sociais, entre em contato com a gente, mande mensagem, procure saber como é que nós estamos construindo a campanha. Né? Vale lembrar que nossa campanha é de autofinanciamento, é uma campanha classista de autofinanciamento da própria classe. Nós não recebemos dinheiro de empresários, nós não queremos conchavos com o grande empresário, com os empresários, né? E nem com políticos em troca de cargo, etc. Não fazemos isso, nós não defendemos isso. Nós achamos que é um dos grandes problemas do regime atual. Né? Então é isso. Para finalizar, né, para fazer as considerações finais, companheira Jeane Rezende. Um abraço a todos e vamos à luta, companheiros. Pois é, Edinaldo falou muito bem aí sobre as nossas propostas, os nossos projetos, as nossas ideias para a cidade. Nós queremos uma representação efetivamente dos trabalhadores, né? E como eu estou com essa tarefa de participar da disputa pelas eleições à Câmara Municipal, então eu preparei aqui um resumo rápido, né, para a gente encerrar, sobre o meu perfil e sobre algumas experiências. Sou Jeane Rezende, mulher livre, ativista política militante do PSTU na Regional Alagoinhas, desde que era estudante universitária, de ascendência afro-indígena e de raízes genuinamente nordestinas. Sou licenciada em História pela UNEB, Campus 2, especialista em História Política e Metodologia do Ensino Superior e EAD. Professora da Rede Estadual de Ensino desde 2001. Também fui professora de Ciência Política na Faculdade de Santo Antônio, no curso de Administração entre 2008 e 2009. Participante ativa das lutas, sobretudo dos trabalhadores da educação, fui dirigente sindical no Sindicato dos Trabalhadores Municipais, na cidade de Esplanada, onde trabalhei por 8 anos. E, junto com a CSP com Lutas, Central Sindical e Popular, ajudei a construir as lutas em diversos diálogos com servidores municipais. Com a experiência das lutas, aliada ao projeto de representar verdadeiramente a classe trabalhadora, venho aqui cumprir a tarefa militante de estar na disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Alagoinhas nas eleições de 2020. Nosso projeto inclui necessariamente a comunhão com os trabalhadores no sentido de combater as opressões, mulheres, LGBTQI, indígenas, negros, etc., discutir os projetos para a cidade,
sobretudo fomentando os conselhos populares, respeitando o meio ambiente, na direção de uma cidade verdadeiramente sustentável, inclusive com projetos de saúde curativa e agroecologia. Contamos com a sua participação em mais essa luta. Edinaldo Sacramento e Elmo Dias, 16, Jeane Rezende, 16 mil. Gente, muito obrigada, sejam todos bem-vindos à nossa rede de apoiadores. Vamos juntos nessa luta que é da classe trabalhadora. Obrigada. Obrigado. E é isso, pessoal. Um grande abraço para todos. Sigam nossas redes sociais, acompanhem nossas publicações. Estaremos ativamente no processo das redes sociais, porque vai ser, diante da pandemia, vai ser a melhor alternativa, né? Não vamos aí fazer loucura, se arriscando e etc. Mas vamos estar ativos em redes sociais, em um contato via WhatsApp, Facebook, Instagram. E é isso. Um grande... Ó, Leninha, excelente. Jeane Rezende, muito obrigado por ser dedicado para o povo. Você me representa, Leninha. Parabéns para a STU. Repercutiu, legal, muito positivo. Então é isso, pessoal. A ideia também é nós estarmos sempre postando, né, os conteúdos de campanha aqui nas redes sociais, e aí vocês acompanham. Então entre em contato com a gente, qualquer coisa. E até o socialismo, camaradas. Vamos à luta. Para Edinaldo Sacramento, 16, lute e vote 16, para Jeane Rezende, para vereadora, 16 mil. Para combater todas essas contradições e construir uma Alagoinhas socialista.